Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo ouvindo? Seria bom confirmar. Estamos de volta aqui, mais uma web palestra sobre a planificação. A equipe da regional, junto com a gente, do nível central, a gente escolheu fazer essa web sobre o período de dispersão e período da tutoria da oficina 1, para poder reforçar, né, o conteúdo e a gente poder tirar dúvidas. Então, essa também vai ser mais uma palestra, né, uma web palestra sobre a planificação, e a gente vai ter nas próximas oficinas também webs que possam apoiar vocês nessa discussão. A ideia é fazer um resgate do conteúdo da oficina, para que a gente possa tirar um pouco de dúvida e apresentar novamente as atividades de dispersão e da tutoria, né, do momento da tutoria. É um espaço a mais para a gente poder tirar dúvida, poder trocar ideia, mas como a Zilma falou, vocês fiquem à vontade para estar entrando em contato com a gente depois para tirar essas dúvidas, assim como as regionais já estão fazendo. Então, para começar, a gente colocou, reforçando, né, que essa apresentação ela fica disponível para vocês depois, que é uma apresentação construída com vários parceiros. Para a gente relembrar que no Espírito Santo, a planificação da atenção à saúde ela vem junto com o projeto prioritário de governo, que é a Rede Cuidar, e além a gente trouxe também o mapa do estado para poder relembrar, e os colegas que são de outros estados, né, que estão acompanhando, o Espírito Santo é dividido em 4 regiões. Como foi falado na web anterior, a região norte aqui do estado, ela já fez as 6 oficinas, já estão no momento de tutoria da atenção especializada e o acompanhamento da atenção primária. A região central vai começar mês que vem. A metropolitana já começou agora no começo de janeiro, né? A gente já vai para a 2ª oficina, e a região sul vai começar em março. Então, a gente tem o estado com 4 regiões e momentos diferentes da planificação, que a gente reforça que é importante a governança regional na condução desse processo e que as equipes estão bem preparadas e bem empenhadas para conduzir os trabalhos. Aí, como eu falei, a Rede Cuidar aqui no Espírito Santo, como a gente colocou na web passada, ela traz um equipamento de atenção especializada ambulatorial novo. Então, aqui os pontos de onde estão os equipamentos novos. A Rede Cuidar, na verdade, ela é uma política estadual, né? E a gente está trazendo essa discussão para atenção primária, atenção especializada e também a parte hospitalar dentro da Secretaria de Saúde do Estado, apoiando os municípios, né, e as regiões para essa nova saúde pública capixaba. Aqui só para reforçar também o site da Rede Cuidar, como a Zilma falou, a gente tem o canal do Telesaúde, que também tem os conteúdos na biblioteca, e o site da Rede Cuidar, a gente também tem lá os protocolos, os fluxos e os guias. A gente vai estar sempre referenciando esses 2 canais, que é para vocês terem acesso à informação, além dos nossos e-mails, nossos contatos, mas aí tem toda a explicação e os materiais. Como eu falei da vez passada, esse videozinho é como funciona o atendimento na Rede Cuidar, mas a gente tem outros vídeos lá na página, dê uma conferida, de depoimentos, assim também como de algumas unidades que já passaram pelo processo da planificação, né? A gente teve, alguns de vocês já assistiram o vídeo lá de São Mateus, né? A equipe muito competente, tanto da Regional Norte, quanto o apoio do CONAS e do município, estão produzindo e estão trabalhando de forma bem bacana. Vocês podem dar uma olhadinha lá também. Aqui só para a gente reforçar que a planificação, então, ela vem apoiar esse instrumento de gestão e organização, né, e focado nas redes de atenção à saúde. Uma estratégia educacional. As 6 oficinas que a gente está fazendo, a primeira, então, que a gente fez, que é a Rede de Atenção à Saúde, e essa oficina ela é muito importante porque a gente começa a discutir o que é rede, começa a olhar para o território e se perguntar se de fato a gente está em rede, né? A gente teve a experiência já de alguns municípios, tive a oportunidade de passar por alguns, e um questionamento foi, Monique, mas o meu serviço ele é da rede de saúde? Quer dizer, o questionamento se é da rede ou não já
já é muito, porque a gente já está refletindo e a gente precisa rever o espaço institucional de cada um e como é que esses serviços e setores se comunicam, né? Isso a gente vai discutindo na rede. A próxima oficina da Metropolitana é Atenção Primária. Eu sei que vocês já estão se preparando, né? Os municípios da Metropolitana já estão discutindo. E aí a gente vai discutir a equipe de atenção primária, aquilo que sabe fazer já, mas será que a gente está fazendo de fato? E as outras oficinas que a gente vai estar acompanhando, que vocês viram na web passada, território, vigilância, né, que é importantíssimo. Lembrem de trazer as pessoas para as oficinas, não é para trazer só na oficina temática. O pessoal da vigilância também acompanhar e participar com a gente do processo, né, também serem protagonistas. Regulação, os serviços outros que vocês têm aí nos municípios. Só para reforçar também, a nossa semana da planificação, na segunda-feira, a gente faz um encontro com os facilitadores, né, para fazer um alinhamento conceitual. E na terça e na quarta, essa reprodução da oficina nos municípios. A gente sabe que alguns municípios têm feito algumas oficinas preparatórias, alguns espaços também de preparação, e que isso é muito positivo, e que a gente fica à disposição também para contribuir e colaborar. E na quinta-feira, a gente tem a oficina de tutoria, que o público-alvo são os tutores, e a gente vai para dentro da unidade de laboratório, já definido, né, se já tiveram essa experiência na Metropolitana e no Norte, e a partir daí a gente começa a organizar alguns processos de trabalho, e que se não se esgota ali, né, os tutores que vão para os polos têm que depois fazer essa discussão com a equipe no município. E na sexta-feira, a reunião de grupo condutor, que é um espaço protegido da gestão, junto com os técnicos, para a gente discutir aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa acertar, tanto a gente da CESA, quanto os municípios e os profissionais. A gente está aberto, é um espaço muito importante. E lembrando que cada região ela pode acrescentar alguma oficina de alinhamento conforme necessidade, né? Isso em conversa com a regional para ver a agenda, ver qual a possibilidade da gente estar indo no município, além dessas datas já previstas. Vocês poderem contar com o nosso apoio. Então, a web de hoje a gente vai falar sobre a oficina 1. Reforçar a oficina 1. Não vou entrar no detalhamento teórico, porque vocês já fizeram web, já leram o material, mas só para a gente reforçar e ajuda também na organização da oficina 2. A metodologia, a programação da oficina 1, a gente colocou como exemplo, que a metodologia vai ser a mesma das próximas, né? Então, a gente tem a entrega do material, o acolhimento, a abertura, é importante o gestor estar na abertura, é importante esse papel do secretário, da secretária, dos gestores, subsecretários estarem presentes nesse espaço, né? Que é importante para o trabalhador também. E aí a atividade 1, ela começa com uma exposição dialogada da proposta da planificação. Começou com a ideia que o nosso apoiador regional ou do nível central que esteja no município, ele possa explicar um pouco o que é a planificação, né, que já foi feito. E a próxima exposição seria sobre o que vai ser a oficina. Então, essa apresentação é importante para as pessoas já saberem o que vai ser falado, qual tema vai ser abordado, todo mundo entender o que vai acontecer. Depois, nessa oficina 1, a gente teve uma dinâmica de grupo. Essas dinâmicas nas próximas oficinas, elas podem acontecer após o almoço, para a gente dar uma animada no pessoal, né? E a oficina 4 trabalha em grupo, e é importante a gente preservar a plenária externa, porque é o momento que a gente tem de troca com os grupos. A gente sabe que às vezes não é possível fazer devido aos espaços ou quantidade de pessoas, mas tentem refletir e tentem fazer, né, ter esse esforço de fazer a plenária externa, dividindo os grupos, depois volta para o grupo grande para a gente poder fazer a troca de informações, a troca de olhares no grupo grande, que é bem bacana também. Quem não teve a oportunidade de fazer, a gente pode tentar ver como é que pode ajudar a organizar isso também, que é importante e faz parte do método, né? Da troca de saberes. Depois do almoço, então, a gente tem essa dinâmica de aquecimento, como eu coloquei, né? Para as próximas oficinas a gente vai ter também. A gente teve a experiência, quando eu estive em Montanhas, enquanto facilitadora, de convidar, às vezes, um educador físico, algum professor, alguém para fazer uma atividade que já é do serviço da pessoa, ou alguém que tenha essa característica, né, de trazer alguma dinâmica, alguma coisa para dialogar, alguma coisa bacana, ou passar um vídeo. Isso é bem legal porque as pessoas ficam mais animadas para a atividade da tarde. E o trabalho grupo com plenária interna. Então, foi o tema analisar o percurso
percurso da gestante na rede de atenção à saúde. Vocês tiveram a oportunidade de ler o texto, fizeram a discussão. Eu acho que a gente viu muito o que a gente tem, o que não tem, né? E identificar a ausência do serviço ou mesmo do ponto da rede é importante, porque a partir daí a gente consegue reestruturar o serviço. Então, muitas vezes, alguns lugares que a gente esteve, questionou, mas como é que eu vou trabalhar a rede se eu não tenho tal profissional? Mas a gente está aqui para discutir isso, né? Que muitas vezes a gente nem consegue identificar essa ausência. Então, identificando já é um primeiro passo, né? Esse diagnóstico. A próxima atividade, depois, a rede de atenção à saúde, com conceito, fundamentos, e essa discussão de redes também é importante para a gente poder desconstruir muita coisa e poder depois entender de fato o que a gente tem feito ali a partir do nosso trabalho diário, do nosso suor. Será que a gente está inserido, não está inserido? O que precisa melhorar para avançar? E as orientações do período de dispersão. Então, assim, a gente teve a oficina, a gente fez a oficina, fez o diálogo, né? Fez as trocas de saberes junto com vocês lá. A gente também aprende muito, né, no território com vocês. E aí a gente passa para a atividade depois, das atividades que vão ser desenvolvidas. A oficina 1, como eu coloquei, né, a importância da gente discutir redes com a integração. A gente optou por trazer esse objetivo específico da oficina, porque a gente acha importante a gente rever, assim, de fato, qual foi. Voltando aos objetivos específicos, então, para a gente ver se a gente conseguiu alcançar a discussão. E aí o período de dispersão. O período de dispersão é importante por quê? Porque a gente vai proceder a organização desses processos a partir de plano de ação estabelecido, né? Então, o período de dispersão também ele é supervisionado e apoiado por nós, da SES e do CONAS, e nesse intervalo as equipes vão aprofundar a discussão desses temas que foram abordados durante a oficina. Por que a gente está reforçando isso na web? Porque a gente está presente no momento da oficina, faz a discussão com o texto. Se a gente não fizer o trabalho da atividade de dispersão, no sentido de discutir com a equipe, rever os processos, identificar quais os nós da rede, a gente não consegue avançar para a oficina 2. E por isso que é importante, por isso que a Secretaria está empenhada em organizar, né, estar próximo de vocês para a gente fazer essa atividade de dispersão, esse momento de dispersão, da melhor qualidade possível. Nesse intervalo, então, como está aqui na apresentação, a gente vai aprofundar a discussão com o apoio da tutoria, porque lembrando que, assim, cada oficina ela vai ter um produto, uma atividade, no período de dispersão, e que vai se somar com a tutoria. Alguns colegas vão estar no momento das oficinas teóricas e outros na oficina de tutoria, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente observar que não são processos paralelos, né, e sim são processos que se somam. Aí, para a gente pensar nessa atividade da tutoria, nesse período de dispersão da tutoria, se a gente discutiu redes, o período de dispersão, ele também vai fazer essa discussão. E para a gente, se vocês observarem a atividade, né, que está na página 84, 85 do guia, e na página 96, vocês receberam esse guiazinho aqui. E vocês vão ver que o que foi solicitado faz parte da modelagem das redes. Então, o momento 1 de redes, né, a análise de situação das redes. O momento 2, a escolha do modelo de atenção à saúde. Momento 3, a construção desses territórios sanitários, os níveis de atenção à saúde. Para a gente construir a rede, a gente precisa identificar que serviço que está em qual nível de atenção, né? O desenho da rede, a modelagem da atenção primária, que a gente está fazendo esse ensaio no período de dispersão, a modelagem dos sistemas de apoio, sistemas logísticos e de governança nas redes de atenção. Esses itens, eles vão ser trabalhados ao longo das oficinas, né? Para a gente poder construir e estar organizando alguns processos. Então, na página 84, que vocês tiveram, aliás, durante a oficina, vocês fizeram essa atividade e fizeram o exercício da atividade, né, de preencher esse quadrinho com os pontos de atenção daquele caso que vocês tiveram a oportunidade de ler, de discutir, ou mesmo a partir
a partir do contexto do território de vocês. Então, assim, como a gente pode olhar aqui, atenção primária, vocês vão ver o quê? Vamos começar aqui por baixo, né? A microárea, qual vai ser a microárea do ponto de atenção da saúde, dessa rede de atenção à saúde da mulher, né? Vai ser o domicílio, a unidade de saúde, a área de abrangência, né? A unidade de saúde, ou mesmo se é a UBS, se é a estratégia, o NASF também da atenção primária, quais são as ações que poderiam ser feitas nessa atenção primária, né? Atenção secundária, a gente teria o CAPS, o CEL, a UPA, ou mesmo uma unidade de atenção secundária. Aqui a atenção secundária. E a atenção terciária seria as maternidades de alto risco, hospitais, UTI, UTIM, ou casa da gestante, quando tem no território. Então, para a gente pensar assim, que o exercício, o período de dispersão, ele traz um material que vocês viram, de certa forma, aí já durante a oficina. Vocês vão observar que, muitas vezes, o período de dispersão, ele vai, de fato, né, de proposital, ele vai reforçar o que a gente viu na oficina. Então, apesar de ter, às vezes, um estranhamento do instrumento, mas vocês podem ficar tranquilos que a gente vai estar sempre resgatando. E para ajudar, tem as competências de cada ponto da rede, né, de saúde materna e infantil, que também está no guia, né? Na próxima página, acho que na 85, vocês vão observar que vai estar lá as competências de cada ponto da rede. E aí você pode fazer a leitura e identificar, será que aquele ponto da rede, ele está de fato cumprindo com aquela competência que é projetada ou não? Ou então a gente está entendendo, às vezes, o serviço do outro de uma maneira equivocada, né? E aquilo que muitas vezes era para a gente estar fazendo, a gente também acha que é da competência do outro. Então, isso é importante a gente ler essa parte dos quadrinhos para poder identificar de fato se é que a gente está compreendendo a rede ou mesmo a ausência, né, de alguma competência que o setor ou mesmo a gente não está fazendo. E a partir daí também qualificar, que é para isso que a gente está aqui. Então, a discussão é em grupo a partir da matriz de pontos. E é interessante também a gente fazer essa discussão com a própria equipe, quem não teve oportunidade de fazer com a equipe, poder parar depois e fazer com a equipe, para fazer um alinhamento também da própria equipe, né? Alguns vão estar nas mesmas oficinas e outros não vão ter oportunidade. Então, é bom também a gente fazer esse encontro depois com a própria equipe. O exercício 3 é a planilha de programação. A gente vai ter diferentes planilhas. E aí, para cada planilha, vai ter um parâmetro diferente. Esses parâmetros, quem participou do plano diretor da atenção primária, ou mesmo já faz a programação, né, anual da equipe, assim também com estratificação de risco, são aqueles parâmetros para a gente calcular indicador. Então, por exemplo, 110% dos nascidos vivos do ano anterior, que seria o total de gestantes, já é um número padrão, a projeção para quantos que a gente vai ter no próximo ano. Então, não se preocupem tanto por que é 110% ou por que é 85%, isso tudo é pautado de fato nas normas diretrizes clínicas e estudos anteriores. Isso aqui vai ser o nosso parâmetro. Total de crianças, 100% do total estimado de gestante. Então, se o total estimado de gestante é 110, o das crianças também vai ter uma projeção para mais um pouquinho. E aqui, o de risco habitual e risco médio, que seria a maior parte da população dessas crianças, e o risco alto, 25%. Assim como a gestante também, 15% seria risco alto. Isso a gente discute por quê? Porque muitas vezes, em vez de encaminhar apenas 15% para atenção especializada, a gente está encaminhando muito mais, está encaminhando gestante de baixo risco, gestante que poderia ser encaminhada na atenção primária. Por isso que a programação também ajuda a gente a refletir sobre o nosso trabalho. E aí, partindo dessa padronização, a gente colocou aqui para fazer mais um exercício para vocês conseguirem visualizar um pouco o como fazer, né? A gente sabe que alguns municípios já até fizeram, tiraram dúvidas com os colegas da regional, né? Com os apoiadores. E alguns outros municípios tiveram alguma dificuldade. Então, hoje a gente está aqui mesmo para tentar alinhar e trocar ideia. Então, aí, um exemplo, se a gente tem esse número aqui, né, 3.977 de nascidos vivos,
a gente, para captação precoce de cobertura de 100% das gestantes no pré-natal, resultado esperado. Atividade, inscrever as gestantes no pré-natal da UBS e realizar consultas de pré-natal, que é uma coisa que a gente já faz, né? É um processo de trabalho que já está na agenda de todo mundo, que a gente já acompanha na atenção primária essas gestantes. Então, o parâmetro, como a gente viu lá atrás, se é 110% do número de nascidos do ano anterior, se o meu N ele vai ser 3.977, eu vou multiplicar por 110%, que vai dar esse valor aqui. O próximo parâmetro é realizar consulta de pré-natal. Então, a gente tem que realizar 100%, né, captar 100% das gestantes, com no mínimo 6 consultas de pré-natal e uma de puerpério na atenção primária, sendo consultas intercaladas profissional médico e enfermeiro. E aí a gente tem a discussão também de quem faz o pré-natal na unidade. Será que é só o médico, só a enfermeira? Ou a gente consegue intercalar essas consultas, né? E identificar de fato qual é a gestante que precisa fazer também esse acompanhamento com atenção especializada. E, então, o nosso dimensionamento vai ser o número de gestantes vezes 6, já que seriam 6 consultas de pré-natal, né? Sendo consultas intercaladas. Então, a gente tem esse número total aqui em cima, que foi o nosso total de gestantes, 4.375, certo? Vezes 6. E aí a gente vai ter, como seria, né, médico e enfermeiro, a gente vai dividir esse valor também por esses dois profissionais. A primeira consulta no primeiro trimestre de gestação seriam para todas elas, a segunda consulta, e isso vai multiplicando, como seriam 3 vezes 3, seria mais ou menos 13.125 para cada profissional, por isso que aqui em cima a gente teria esse total de 26.250. E aí, assim, a gente optou por colocar só essa tabela para poder exemplificar como fazer esse cálculo, porque o restante da planilha que a gente acha aqui no guia, que vocês vão ver aí na página 88, na página 90, né, planilha de programação da gestante, vão ter outros indicadores. Então, por exemplo, primeira consulta de primeiro trimestre. A gente sabe que é uma primeira consulta, então vai ser o número total de gestantes vezes 1. Eu tenho que programar aquele total de consultas de gestantes. Número de gestantes de alto risco, também tem o parâmetro no guia. Vocês podem ver direto no guia. O mais difícil vai ser identificar esse número de nascidos vivos. Difícil não, né? O dado que a gente vai precisar são alguns números, né, nascidos vivos, alguns parâmetros, e aí na própria planilha que foi enviada para vocês também como exemplo, a gente vai poder já fazer as contas automáticas, né? Já tem o como fazer essa conta. Aí a gente vai depender muito da dificuldade de cada um. Às vezes eu não acho o número, ou o número de um sistema dá uma coisa, o outro dá outra. E aí a gente precisa ver, então, assim, será que os nossos sistemas de informações estão atualizados? Ou a gente também está precisando rever isso para dentro do município, para saber se os dados estão sendo informados iguais, né? O que acontece também, que pode acontecer. Agora a gente vai falar da tutoria na planificação. Nem todo mundo foi público para essa oficina da quinta-feira, mas é importante observar que a tutoria, apesar do tutor que vai estar mais à frente, mas a tutoria ela vai também transpassar todas as equipes, porque o tutor do município ele depois vai fazer esse trabalho junto com outros, né, com outros profissionais de desdobramento para dentro das unidades outras, né? E aí também é importante você que não é de numa unidade de laboratório do município, estar sempre próximo desse tutor, para ver como é que pode também agregar, como é que ele está fazendo esses procedimentos, trabalhando esses processos de trabalho na unidade dele, e também incorporar e aprender junto, né? Porque a tutoria é o fazer junto, não só da gente, César, com vocês, mas também vocês com os colegas do município. Colegas de trabalho. Então, a tutoria, só para a gente resgatar, né? Organizar esses macro e microprocessos da atenção primária nas unidades de saúde, com vistas a responder às demandas e expectativas da população. É esse fazer junto. A gente também tem estado junto com vocês nesses espaços,
e a gente fala que é um aprendizado coletivo, né? Tem a metodologia, tem o roteiro, mas é sempre também gratificante para a gente estar junto e vendo como cada um também consegue fazer e desenvolver os trabalhos nas unidades, né? Adiantar que a gente sabe que as equipes estão de parabéns pelo decorrer do trabalho ao longo de anos e que, na verdade, a gente está junto para ajudar a qualificar e a melhorar aquilo que a própria equipe, o próprio município também identifica. Então, a tutoria ela é realizada em 7 momentos. Esse primeiro momento que a gente fez esse mês foi de pactuação com as equipes e organização geral para a realização das oficinas. Como a gente fez parte dessa tutoria, a gente vai poder também reforçar alguns instrumentos e acrescentar outros que também, de fato, são importantes para a gente construir esse cenário para esse momento 1 da tutoria. A primeira questão é pactuação com a equipe e organização geral para a realização da oficina. A gente precisa, de fato, que a unidade laboratório, a partir de agora, a gente precisa que ela esteja de manhã, os profissionais estejam da tutoria, né? A coordenação da unidade, o tutor da unidade, ele esteja junto com a gente nesse espaço, junto com os outros municípios, para discutir como é que foi feito, como é que foi o período de dispersão da tutoria, se conseguiu identificar e avançar naqueles produtos que a gente conversou, que eu vou mostrar mais para frente. E no momento da tarde, a gente vai precisar que a equipe da unidade, ela pare para poder fazer uma conversa no sentido de pactuar a tutoria na unidade. Então, a próxima tutoria da Metropolitana, do Grupo A gente vai fazer essa conversa à tarde. Então, a unidade laboratória ela vai precisar estar aberta de manhã para a gente poder fazer o giro, ver algumas questões, né, do roteiro que a gente já fez uma vez, reforçar algumas outras. Os profissionais, os tutores de todos os municípios, eles vão falar um pouco de como é que foi esse processo desse intervalo até agora. E à tarde a gente vai fazer uma conversa com a equipe toda da unidade laboratório, no sentido de que a gente precisa conversar com essa equipe, são profissionais que estão ali todos os dias, a gente está chegando na casa do outro, né? E como é que essa unidade ela vai receber, se ela está já entendendo e compreendendo o processo da tutoria, se as pessoas estão de fato também empenhadas, querem tirar dúvida, né? O processo novo pode querer também estar tirando dúvidas sobre o processo. E é importante aí a gente também apresentar aquele... Voltando. Então, o momento de tutoria, a gente tem alguns instrumentos que vocês viram, né? Na última web também eu apresentei alguns, e hoje o foco é a gente esses instrumentos e reforçar a importância deles. Entre os instrumentos, a gente tem o roteiro do momento 1 da tutoria, que eu vou mostrar passo a passo, o instrumento de conhecimento da estrutura e ambiência, a planilha para elaborar o plano de ação, o roteiro para caracterização de pessoal e a matriz de gerenciamento de processos da tutoria. É importante a gente ter esses instrumentos à mão, né? Imprimir e ter sempre à mão, principalmente os tutores. Aqui, no material, a gente vai ver o quê? Ele já especifica essa pactuação com as equipes, o passo a passo do que tem que ser feito no momento de tutoria, né? Então, conhecer a situação local, o objetivo, o resultado esperado. Uma equipe apropriada, mobilizada, a gente precisa que a equipe da unidade laboratório ela esteja, de fato, envolvida no processo, né? Conhecendo. A gente precisa também que a estrutura de ambiência ela seja avaliada, porque a gente de fato sabe que é difícil trabalhar numa estrutura comprometida, né, quando não tem ambiência. A gente sabe que vocês conhecem melhor do que a gente essa estrutura e está aqui também para apoiar e ver como é que a gente pode melhorar. A avaliação da satisfação do trabalhador realizada, a ideia é que a gente possa fazer essa avaliação no começo da planificação, porque para poder ouvir o trabalhador, ver o que precisa melhorar, e no final também depois ver como é que eles se sentiram. Então é muito importante que seja feita essa avaliação. E o primeiro plano de ação elaborado. Aí como é que a gente vai fazer, né? Para conhecer a UBS, eu dei exemplo aqui, ó, realizar o giro na unidade para conhecimento dos setores, fluxo de atendimento e condições da ambiência. E a gente utilizou aquele instrumento de avaliação da estrutura e ambiência. Os tutores, acredito que é importante, como a gente fez essa parte aqui na oficina anterior, que eles já tenham feito na própria unidade, como um exercício, né, para poder... Vamos lá.
De uma tutoria para outra, a gente precisa, tem alguns passos, né? Se a gente fez o giro na unidade de laboratório, por exemplo, eu fiquei em Afonso Cláudio, com a equipe da regional e com os municípios que lá estavam. A gente fez o giro na unidade e as duas tutoras que acompanharam a gente, depois elas fazem com a equipe, para poder, de fato, a equipe também estar inserida no processo. A próxima a gente vai fazer também aquela pactuação com a equipe toda. Então, a gente tem a oportunidade ainda de rediscutir isso com a equipe. Quem não fez, não se preocupem. Aí os próximos passos, né? Vou mostrar um instrumento para vocês. Aqui, ó, esse é o instrumento de avaliação de estrutura e ambiência. Os tutores tiveram contato na outra oficina, mas a gente reforça que é importante para todo mundo conhecer. Por exemplo, a unidade possui sinalização interna dos serviços prestados, tem computador, impressora, tem acesso à internet, e aí você vai marcando aqui para ver o que de fato precisa ser organizado. Algumas unidades, a gente teve relato de que a estrutura e a ambiência estava muito boa, mas que alguns processos de trabalho precisavam melhorar. Algumas outras tinham uma estrutura não muito boa, mas que o processo de trabalho estava caminhando melhor. Então, a gente tem diferentes cenários, né? Vocês é que vão avaliar isso, vocês que conhecem a unidade, e o tutor é muito importante esse papel, trazer a equipe para discutir isso. Aí aqui a ambiência, né? Se os ambientes atendem os critérios de conforto, climatização, iluminação, para além, né, das observações que a gente muitas vezes faz para a sala de vacina, né, que tem todas as especificidades, a gente sabe que o profissional também tem que trabalhar num ambiente, no mínimo, seguro, né? A recepção, se tem fluxo definido para acolhimento ao usuário. Se a unidade de atenção primária ela possui os POPs padronizados na recepção, tive a oportunidade de estar em uma que tem os POPs, e ao mesmo tempo a gente tem que ver, está atualizado, a equipe está utilizando, isso tudo é o momento da gente mexer nisso, da gente poder contribuir, né, enquanto Secretaria Estadual, CONAS, está apoiando vocês nessa reorganização, nessa renovação, né, de energia e de qualificação dos processos de trabalho. Recursos humanos, se os profissionais da unidade estão com crachá de identificação ou não, verificar se eles estão uniformizados, que é importante, né? A equipe multiprofissional está habilitada, né, enquanto exercício profissional. Os pisos, as paredes, segurança do paciente, né? A gente vai ter também uma série de webs sobre a segurança do paciente. Será que a gente sabe discutir segurança do paciente na atenção primária? Que é uma coisa que muitas vezes a gente estuda na formação, mas quando chega, se está usando EPI, se o profissional está usando as regras de biossegurança, né? Até que ponto a gente consegue aqui, ó, encaminhar para acidente biológico. A gente tem um para onde encaminhar. Você sabe para onde você vai encaminhar se alguém tiver um acidente biológico? Né? A questão da lavagem das mãos. Tem muita coisa que o pessoal acha que é só para hospital, e não é. Atenção primária também dentro das unidades de saúde. Aí fala também da sala de vacina, se tem os POPs, se tem a guarda, a geladeira exclusiva para vacina, né? A questão da temperatura. O POP da vacina para 2018, a equipe do Programa Estadual de Imunização já atualizou. Quem não recebeu ainda, sinaliza para a gente que a gente encaminha. E a equipe de imunização provavelmente já encaminhou para a imunização dos municípios. E a gente vai estar trabalhando na planificação também com esse POP, para ajudar a organizar alguns processos de trabalho e padronizar também, né? Resíduos sólidos, né? Se a unidade de atenção primária ela possui os materiais e condições estruturais, o gerenciamento correto desses resíduos, será que esse resíduo está em local apropriado? Isso tudo a gente vai discutindo. Esse aqui é o que a gente chama é o nosso coringa, assim, né? O que a gente é o nosso monitoramento de fato dessas ações todas que a gente vai fazer na unidade. O plano de ação para a organização dos processos de trabalho na unidade de laboratório. A gente tem dois tipos de plano de ação. O plano de ação das oficinas teóricas, né, que é se foi feito a dispersão, se a unidade conseguiu, se o município conseguiu discutir depois, fazer a atividade do período de dispersão da oficina, e para a tutoria também. Aí na tutoria a gente vai ver assim, por exemplo, aqui a ação, a gente deixou
Dois instrumentos na última tutoria. O roteiro de apresentação da unidade e aquele que eu já passei, que é do ambiência e estrutura. E aí próximo encontro nosso, né, na quinta-feira próxima, a gente vai identificar, assim, a ação, o preenchimento do roteiro da unidade, né? Quem ficou como responsável, quem participou, foi a equipe toda, né? Quem deveria ter participado, o prazo, agora quinta-feira, as observações, a gente teve dificuldade, ou teve gente de férias, não consegui fazer, isso tudo aqui a gente vai levar para a próxima oficina. E aí, desta oficina para a próxima, a gente vai ter outra ação a ser realizada. Monique, mas se eu não conseguir fazer, não tem problema, a gente está aqui para apoiar. Então, não conseguiu fazer, a gente vai estar apoiando. Aí, a próxima atividade, né, o próximo momento de tutoria, a gente vai ter outras questões. A gente sabe que os municípios não vão caminhar no mesmo ritmo, que é normal, é natural, mas a gente está aqui para apoiar nesse avanço, né, e nesse apoio. Cada município está contando com uma pessoa da secretaria. Os facilitadores são super competentes e quando a gente não souber, a gente pede ajuda também, podem ficar tranquilos. Instrumento da tutoria, isso aqui é uma planilha em Excel, que vocês não estão recebendo, que pergunta, né, o mapa de pessoal da atenção primária. É bem simples, saber o nome, a atuação, né, qual equipe que a pessoa está, a categoria profissional, se tem alguma residência, pós-graduação, qual é o vínculo, né, a gente sabe que um vínculo se é concursado, se não é, qual o tipo de vínculo que pode muitas vezes influenciar também. Infelizmente, às vezes a gente acaba, durante o período da tutoria, da planificação, tem troca de equipe, né? Carga horária do profissional, tempo de atuação na atenção primária, o tempo naquela unidade e as observações importantes. Se vocês lembrarem, quem participou da oficina com a Ruba, aquela ano passado de sensibilização, a gente fez uma dinâmica, né, um teatro com um pouco disso. E a gente pôde observar que é importante você conhecer o contexto da unidade, né? Aquele profissional que está há mais tempo, aquele profissional que às vezes falta muito, aquele profissional que está ali, ele é de fato, às vezes, uma liderança na comunidade, o profissional que às vezes entrou agora e precisa ser atualizado, né, das questões da unidade, assim como da planificação. Isso aqui é um instrumento parecido com aquele plano de ação, mas que a gente vai usar para alguns processos específicos. Então, por exemplo, a gente identificou na unidade de laboratório de que a sala de vacina, ela precisa de algumas adequações. Aí a gente vai utilizar esse instrumento, né? O que, né, que foi identificado, o como vai ser resolvido, quem vai poder, onde que isso tem que ser identificado e resolvido, os recursos necessários e o documento de referência. Por exemplo, provavelmente a gente vai usar muito os POPs, porque aquilo que tiver precisando ser adequado na sala de vacina, é alguma coisa que já vai estar no POP, né? A gente já sabe como deveria funcionar. Às vezes é uma coisa de governabilidade do profissional, e às vezes não. Então a gente tem que identificar esse quem aqui, ó, dentro da governabilidade. Às vezes é o diretor da unidade, ou um profissional que fica na sala de vacina, ou mesmo algum outro profissional que possa ajudar a resolver, ou até mesmo o gestor. Vai precisar ser feita uma conversa com o gestor para resolver esse item. Então isso aqui é que a gente utiliza para os pontos mais específicos, né? Alguma coisa que vai precisar trabalhar de maneira mais incisiva. Esse aqui é o instrumento de autoavaliação do trabalhador. Isso aqui que eu falei para vocês de fazer a avaliação, os trabalhadores eles poderem expressar, né, como é que eles se sentem no trabalho. Então, eu sou tratado com respeito todos os dias pelas pessoas que trabalham nessa unidade, se ele concorda plenamente ou discorda, se eu recebo tudo que eu necessito, instrumentos, materiais, equipamentos. Quando eu faço um bom trabalho, alguém reconhece esse trabalho, né? É importante esse item também, porque muitas vezes o profissional não é reconhecido pelo que ele faz e a gente precisa de fato estimular, né, a equipe para que ela possa se ajudar e de fato reforçar as coisas positivas. Quão estressante é trabalhar nessa unidade? Isso aqui por quê? Porque a gente vai fazer uma avaliação no começo e depois lá mais para frente na planificação a gente vai
perguntar de novo, né? Será que a gente está fazendo um bom trabalho? A gente está, de fato, também apoiando esse trabalhador? Porque muitas vezes se chega no final, isso aqui é negativo, a gente deixou passar muita ou alguma coisa, né? Então, a gente também tem que olhar para a saúde do trabalhador. Inclusive, é importante observar que a saúde do trabalhador da secretaria, né, o núcleo, ele vai estar participando e apoiando a gente. Se vocês quiserem fazer oficina em relação a isso também, acho importante a gente pensar numa oficina temática, para olhar para esse trabalhador, né? Não só a estrutura física da unidade, mas também a gente olhar para o profissional. E esse roteiro para apresentação de unidade foi o que vocês viram no encontro passado, mas que a gente vai reforçar na próxima tutoria. O território, esses limites, o mapa, a maior distância até a unidade básica, como foi falado, né? Será que o usuário, né, o morador que mora mais distante, ele está tendo acesso, está conseguindo informação, está conseguindo consulta ali ou não? Será que os nossos limites eles estão distribuídos de uma maneira organizada ali, ou mais próximo daquela unidade, ou a gente precisa territorializar, né, rever o território e às vezes aquela rua ela vai para outra unidade? Como é que a gente pode melhorar o acesso? A população total, para pensar nesse parâmetro, né, de população, de quanto de população de máxima que a gente pode ter, a gente está com a nova PNAB aí, a faixa etária, sexo, a gente precisa conhecer essa equipe, né, precisa conhecer essa população. Então, assim, a gente tem aqui o instrumento da tutoria. O instrumento da tutoria, então esse roteiro ele é importante porque a gente precisa conhecer de fato a unidade, né? Muitas vezes a gente tem, nem todas as unidades elas vão ter aqui ó, o horário de funcionamento, início das atividades, intervalo para almoço, término das atividades, esse fluxo geral de atendimento. É importante a gente observar qual é o horário de pico da unidade, como é que está esse acolhimento, né? Comparecimento do usuário, se ele tem um tempo de antecedência ao atendimento, se estão faltando muito, por que eles estão faltando. A gente precisa conhecer de fato essa população. Cuidado com as doenças, com as condições crônicas, né? E qual é a nossa população-alvo prioritária, o número de usuários cadastrados por condição, estratificação de risco, organização do cuidado, cobertura vacinal, que é importantíssima, né? A cobertura vacinal também é um tema que o Programa Estadual de Imunização ele também tem trabalhado muito. Então, assim, só reforçando esse instrumento da tutoria de reconhecimento do território, né? Esse roteiro para apresentação da unidade de laboratório, ele não é apenas uma apresentação para os outros municípios que vão estar junto no polo com vocês. Ele é um instrumento também que ele dispara uma discussão para dentro da unidade. Será que a gente conhece de fato os nossos dados? Ou então aquele dado que você fala assim, eu preciso, não consigo. A gente precisa trabalhar isso com a equipe para trazer mais essa realidade e conhecimento desses dados para a equipe como um todo. E aí, a tutoria, né, a planificação, ela tem muito esse papel. Muitos instrumentos, muitas discussões, elas vão perpassar aquilo que a gente sabe que vocês sabem fazer, que vocês já têm os dados, mas que às vezes tem alguma dificuldade. A gente pode ajudar nisso também. São mais para refletir. E aí a gente precisa, no mínimo, saber isso aqui para poder organizar o serviço. Mas isso tudo a gente tem instrumento para ajudar a organizar. Esse aqui é a matriz para análise de cobertura populacional. Essa matriz também ela vem num Excel. Quem participou do plano diretor da atenção primária também já conhece essa matriz, porque a gente utilizou na época uma matriz bem parecida, só que o parâmetro ele vai mudar. Vou até pedir desculpa para vocês que o nosso parâmetro aqui do exemplo tem que ser revisto, mas é muito simples. Ele vem com essa coluna aqui de população cadastrada em branco. E o parâmetro vai estar aqui. Quando a gente jogar os dados nossos, da nossa equipe aqui na população cadastrada, automaticamente o arquivo já vai te dar a cobertura que você tem. Vocês provavelmente já sabem a cobertura, né? Porque, de fato, cada microárea, cada equipe, cada agente comunitário sabe a população que está cadastrada ali. Mas a gente precisa avaliar, por exemplo, se tem uma microárea que está com 118% e uma com 66% de cobertura, será que eu não estou cadastrando ou eu estou com uma população menor e o colega com uma população maior? E a partir daí a gente vai trabalhar nas próximas oficinas a questão da territorialização também. Então é importante a gente ter esses dados aqui, mesmo que esteja desatualizado, mas pelo menos para vocês sinalizarem para a gente em que pé que está, como é que está organizado e qual o tipo de dado que a gente já tem. Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez, né, agradecer a atenção de vocês, pedir desculpa pelo sinal, porque hoje está ventando bastante aqui também.
e a gente fica à disposição para as próximas webs. A gente vai ter a próxima web dia 28 de fevereiro para discutir a oficina 2. Então, a gente vai ter sempre esse movimento de fazer a conversa anteriormente sobre a oficina para preparar, depois a oficina de alinhamento e um resgate da oficina, tá bom? Muito obrigada.